A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da comunidade cristã no Brasil, um ministério conhecido como Nova CCB. Convido você para o Projeto Resgate. Você que está afastado, não está em nenhum ministério, venha fazer parte do nosso ministério. Você é bem-vindo, irmã, é bem-vindo. Você também quer conhecer, venha fazer uma visita, irmão. Irmão, eu tenho uma mensagem de hoje, é um versículo isolado. E eu queria falar sobre esse versículo, né? Jesus, ele fala, porque onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mateus 18, versículo 20, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando nós pegamos esse versículo isolado, algumas pessoas que estudam, que leem as escrituras, ela vem olhando a história todinha de Mateus 18, onde Jesus fala de várias situações, quem era o maior no reino dos céus, os discípulos perguntavam, no reino do céu quem é maior um que o outro, né? E Jesus, ele tentou mostrar para os discípulos que não haveria maior que o outro. Somos todos iguais diante de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos gerados pelo poder do Evangelho, através do Espírito Santo da graça. Ele nos chamou, transformou, resgatou, nos salvou através do sacrifício de cruz de Jesus, porque estávamos separados, longe da presença de Deus, do amor de Deus, porque estávamos fruto do pecado, herdamos o pecado de Adão. Então Jesus quer mostrar que entre nós não pode haver diferença entre o irmão que está lá na frente, o irmão que senta. Nós somos todos iguais diante de Deus, e que o maior, ele fala bem claro aqui, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade, verdade lhe digo que não, a não ser que vocês mudem e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é maior no reino do céu. Então, para que a presença de Jesus esteja naquela mensagem, onde tiver 2, 3 reunidos, é necessário que nós estejam em equivalência, em igualdade, em respeito ao nosso irmão, ao nosso próximo, para que se cumpra o que ele está falando. Se no reino do céu não há melhor um que o outro, por que nas nossas reuniões, por que quando nós ajuntamos, nós temos que ser melhor que o outro irmão? Por que o irmão tem que ser melhor que a irmã, e assim vice-versa, não é verdade? Então Jesus está mostrando o nosso comportamento. Então ele fala: quem recebe, ou seja, quem recebe o seu irmão, como fosse criança, com humildade, sem ter malícia, sem ter pensamentos egoístas, então estará o Senhor no nosso meio. Então é inevitável, irmão, que tais coisas aconteçam. Quando Jesus fala ali no 7, ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. Então é inevitável que aconteça isso no meio da igreja. Então nós não podemos fazer que o nosso irmão venha errar, venha tropeçar, a pecar diante de Deus. Então é importante, irmão, nós temos uma vida igual, tratamento igual um com o outro. E a importância, quando ele fala da parábola da ovelha perdida, a ovelha que se afastou, que temos que ter cuidado de não desprezar nenhum das almas, né? Então por isso que nós falamos do Projeto Resgate, porque você é importante para nós, você que se afastou. Pois eu digo a vocês que os anjos dos céus, que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. O que você acha? Se alguém possuir 100 ovelhas, ele fala da ovelha perdida, irmão.
Então é importante, então, até aquele irmão fraquinho, aquele que errou, aquele que se afastou, é importante para Deus, para que se cumpra essa oração, para que Jesus esteja no nosso meio. Nós temos que tratar o nosso próximo com igualdade, e quanto mais os nossos irmãos na fé. Então, para que as nossas orações, para que as nossas petições, para que tudo que nós buscamos do céu aconteça na nossa vida, em parte, como eles falam, nós temos que ler o texto, contexto, hermenêutico, para que ele está falando, para que aquelas reunião cristã, falamos que o irmão falou, hoje vocês estão aqui reunidos, né, em oração, em comunhão, o Senhor está aqui presente, mas para o Senhor estar ali presente, a igreja tem que entender que está andar na humildade, na santidade, em todo o conjunto da mensagem que Jesus quer falar aos discípulos, da compaixão, do amor ao próximo, não fazer o nosso irmão errar, nosso irmão pecar, né? Então, quando a pessoa deu a parábola daqui, o pastor trouxe aquela ovelha perdida, assim, há uma festa no céu, assim se alegra com as pessoas, assim o Senhor se alegra quando nós conseguimos ajudar o nosso irmão para que ele se retorne a essa reunião cristã. Então, irmão, nós não devemos tratar com ofensa o nosso irmão. Aí você vê, aí ele começa a falar assim, se o irmão pecar contra você, vai só com ele e mostra o seu erro. Ô irmão, essa parte, e se explica com o irmão. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve com você mais 2 ou 3, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque as pessoas, só por boatos, às vezes falam, aquele irmão não é mais irmão, aquele irmão não se comporta, a sua disciplina não é como servo de Deus, e julga, e o condena. Irmão, quem julga e condena é a palavra, irmão. Você tentou ensinar ele, você tentou ajudar ele? Não. Aí fala, se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil publicano. Quando a pessoa não quer submeter a palavra a Jesus Cristo, não é verdade? Então ele diz ali mais adiante, em verdade lhe digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Agora aí os irmãos lá da frente, os irmãos ministros, já acham que ele está com o poder de que entra no reino de Deus. Aquele é pecador, aquele não tem a graça de Cristo, você não tem a graça de Deus. Irmão, não é que tem esse poder não, irmão, de juiz, né? Ele fala que, em verdade vou dizer que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então ele está falando, se vocês concordarem, se vocês estiverem em harmonia, se a igreja estiver em harmonia, tudo que nós fazer naquela petição de oração, pedir as bênçãos de Deus, pedir que Deus visita aquela irmandade em reunião, sim, Deus vai ouvir, não é verdade? Aí ele fala da parábola do servo impiedoso, né, irmão? E assim por diante. Então, logicamente, vem várias histórias que ele vai contando, mas o que eu quero falar para essa mensagem a você que está me ouvindo, irmão, nós temos que estar unidos todos em Cristo Jesus. O seu irmão é uma alma que é ligada ao corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Só Jesus pode dizer que aquela pessoa não pertence. Antes de você ou tratar ele como gentil, ele tem que passar por todas essas etapas, ensinando, explicando, convidando, trazendo. Quantas pessoas às vezes se afastam da reunião cristã por fraqueza, porque está fraco na fé, o ministro não se importa, a pessoa que está na mesa não se importa, o irmão não se importa, porque enxerga as faltas, não tem amor de pai, não tem compaixão, não tem misericórdia, não é verdade? Às vezes a pessoa volta para a reunião cristã e fala, o lugar não é aqui, você é pecador, você errou, você fez isso, irmão. Pecador, separado da glória de Deus, ele está numa situação de blasfêmia total, irmão. Blasfemar contra o Espírito Santo, não é reconhecer mais Jesus como Salvador, né? Então essa pessoa está desligada. Mas se a pessoa está em falta, ele tem condições de se acertar com quem ele pecou. Com quem ele pecou contra Deus, irmão. Se ele se acerta contra Deus, e por nós, qual a diferença faz? Você tem o poder de tirar o seu irmão do abismo, do pecado? Você não tem.
Mas para lançar você tem. Então quem somos nós para lançar o irmão fora da graça de Cristo? Eu creio que só Cristo que pode dizer, não, eu não quero mais você. Eu te rejeito. Eu não te aceito mais como ovelha, como filho de Deus. Tem que o pai falar, não precisa mais meu filho, eu não te aceito. Mas nós não podemos falar, por usar aquele termo, o que ligares na terra está ligado no céu. Nós se reunimos aqui, concordamos que o irmão Lorival não é mais nosso irmão em Cristo, ele está separado do corpo de Cristo. Quem somos nós, irmão? Quem são vocês para falar que eu já ia falar um monte para vocês. Agora tem muitas pessoas que baixam a cabeça por falta de conhecimento e se afasta da reunião cristã e vai indo, vai se enfraquecendo até que se cumpra aquela palavra mentirosa daquelas pessoas dizendo que é mais irmão em Cristo, porque ele se sente fraco, vai ao fundo do poço, não tem mais força para voltar, não tem mais aquela coragem que teve o filho pródigo, né? E se reconheceu que estava em erro, em pecado, que errou diante do pai dele e queria voltar para a casa do pai dele, mas nem que fosse tratado como um empregado. Mas o pai aceitou como um filho. E quantos quer? Volta para os caminhos, volta para a reunião cristã, o pai o trata como filho, mas encontra, o irmão santarrão, o irmão que ficou lá, fiel a Deus, igual o irmão do filho pródigo. Fazia tudo que o pai queria, mas não tinha as qualidades de um verdadeiro crente, que é o amor, a compaixão e a misericórdia. Ele não quis falar com o pai dele, ele não quis entrar lá com o pai dele, só reclamou, que não aceitava aquela situação, não aceitava que o pai o perdoasse, que o pai o recebesse, que o pai fizesse festa, que o pai o reconhecesse como filho de novo. Ele não se tratava de herança, porque ele já tinha dado, né? Então, se o pai o perdoou, mas o irmão não perdoou. E quantas vezes acontece isso? Os irmãos não perdoam. Os irmãos falam, seu lugar não é aqui, irmão. Irmão, que lugar que você está lá? Uma reunião em 4 paredes, num templo, onde as pessoas mal sentem a presença de Deus porque não está dentro da verdade, não está se cumprindo. Aqui está escrito, não tem 2, 3 reunidos ali, o Senhor está lá. Onde o Senhor vai estar nessa falta de amor, irmão? Que adianta você falar, eu sou obrigado a concordar com os teólogos, que falam que vocês não entenderam o texto como texto. Não é porque você está reunido, Jesus está ali, eu concordo com ele. Se você não estiver de acordo com tudo que esse ensino de Jesus, em paz com o irmão, em união, tratando, não é verdade? E com toda a situação, aquela reunião é sem eficácia, a presença de Deus não está. As petições não chegam ao céu, a oração daquela igreja não chega ao céu, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. A oração da esposa, ela sobe ao céu se estiver de acordo com o seu marido, irmão. A casa dividida não se sustenta. Às vezes nós estamos em litígio, em contenda com a nossa esposa, ou a esposa com o esposo, e as orações estão só sobre o teto. Não passa dali, irmão. Porque não está na concordância. Entendeu, irmão? E quantos oram, quantos estão aí, quantas servas de Deus estão aí, servos de Deus orando, e Deus não atende a oração. Por quê? Não está em concordância. Porque onde tiver 2, 3 reunidos ali estarei, mas não está em concordância, o Senhor não está nesse casamento, nesse lar, porque não está em concordância. As orações estão interrompidas, porque os dois estão em conflito. Então, para que se cumpra essa palavra, para que se cumpra tudo aquilo que nós falamos diante de Deus, em petições, em clamor, é necessário que haja união, tanto no lar como na igreja de Cristo Jesus. Essa mensagem, irmão, haja união, haja paz. Essa mensagem da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e todos fiquem na santa paz de Deus. Venha visitar a comunidade cristã no Brasil. Estamos aí para ajudar no Evangelho. Algumas pessoas, vocês são cópia, irmão. De copia só o que é bom, irmão. Você vai na comunidade, gosta de copiar. Porque Paulo falou assim, seja meus imitadores. Então, Paulo copiava, né? Como ele era de Cristo. Se no ministério que nós estamos tem coisas boas, nós mantém. O que tem coisa ruim, nós separamos, tá? Então já não somos cópia, porque tem muita coisa ruim que nós não copiamos. Um recadinho para muitos irmãos, às vezes vai nos comentários, né? E aceita distorcer a palavra,
reconhece um lugar como graça, como caminho. Caminho é Cristo, irmão, tudo na palavra, tudo na verdade. Que um lugar salva, um batismo salva, tudo fora do contexto da palavra. Salvação, o mérito é de Cristo, irmão, né? Não é o batismo que salva, não é ou qualquer coisa que salva. Quem salva é Cristo. E é o princípio, vamos lá do princípio, no Salvador. É na fé no Senhor Jesus. Somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus. Obedecendo, claro, tudo o ensinamento, né? Crer no Evangelho, crer que Ele é o Messias, Filho de Deus, assim por diante. Tudo o processo, a história completa. Não adianta falar, não, eu estou aqui, eu sou salvo porque eu estou aqui em tal lugar. Mentira. Você está salvo porque você primeiro tem que estar em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar meu telefone aqui, DDD 11 9 4007 3396. Se você quer conhecer a comunidade, como nós trabalhamos, é o modo de nós servir a Deus, liga, conversa, venha conversar comigo, eu explico. Tem irmão que gosta de fazer a obra, vem. Está precisando de pessoas valentes que crê no Evangelho, que ajude as suas almas e ajuda a resgatar as almas que estão presas, enfraquecidas e doentes.